Uma boa noite a todos. É com imensa satisfação que estamos dando continuidade ao segundo trimestre das nossas lições bíblicas. Na noite de hoje estaremos estudando juntos a lição remota de número 12, que tem por tema a conduta do crente em relação à família. Só para recapitularmos, nesse segundo trimestre, estamos estudando a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. A nossa revista ela tem por tema geral a Igreja Eleita, aquela que foi redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dito isso, nós vamos aqui para o nosso sumário. A nossa aula de hoje está dividida em 4 pontos fundamentais, a saber, uma introdução. Em seguida, nós vamos discorrer acerca da conduta do crente em Cristo como marido, posteriormente, acerca da conduta da crente em Cristo como esposa e, por fim, acerca da conduta do crente em Cristo como filho ou como filha. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31, que diz o seguinte: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática diz o seguinte: Deus ele estabeleceu o casamento heterossexual, indissolúvel, monogâmico e monossomático, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Nós colocamos aqui na nota de rodapé as definições de cada uma dessas terminologias para nós recapitularmos juntos. O casamento ele é monogâmico, isto é, cada qual deve ter apenas um cônjuge. Nós vamos observar que o casamento ele é heterossexual, ou seja, é realizado entre homem e mulher. E por fim ele também é indissolúvel, ou seja, deve durar até que a morte os separe. E para finalizarmos, ele também é monossomático, os dois tornam-se uma só carne. Ok? Vamos em frente. A leitura diária são textos bíblicos que podemos assim fazê-lo nos dias que precedem o nosso encontro remoto, podem ser utilizados no nosso devocional diário, nos nossos cultos domésticos e por aí vai. Dando continuidade, a leitura bíblica em casa encontra-se em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 21 ao 33 e Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 4. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto de Deus para a família cristã. Os objetivos específicos são 3. O primeiro deles é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. O segundo deles é demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E o terceiro destes é orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Dando continuidade, nós temos aqui uma breve introdução. Na imutável palavra de Deus, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual, monossomático e indissolúvel. Nós encontramos essas 4 definições e características do casamento cristão, lá em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 4 ao 6. No modelo de Deus, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha um papel específico. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Dito isso, é importante nós frisarmos que estamos inseridos em um contexto social em que o meio em que vivemos é completamente permissivo, plural, onde os valores estão invertidos, aquilo que é certo agora é errado e aquilo que é errado agora é certo, onde o erro ele é aplaudido, onde as pessoas são relativistas, onde há ausência das verdades absolutas, mas nós precisamos nos voltar para as Escrituras e nos lembrar daquilo que o grande reformador Martinho Lutero, uma certa vez dito, abre aspas, ele disse o seguinte: a palavra de Deus, ela não é antiga nem moderna. A palavra de Deus, ela é eterna. O que é que o grande reformador e o que é que a própria Escritura de Deus nos fala? É que a palavra de Deus, que foi válida no passado, continua sendo aplicável nos dias atuais e continuará sendo válida no futuro. Nós não podemos ter dúvida, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a sua palavra ela é como o nosso Senhor, porque é a palavra do Senhor, ela continua sendo válida nos dias odiernos.
Nós colocamos também uma breve recapitulação da Declaração Universal de Direitos Humanos, aí, que foi elaborada por um conjunto de países no pós-Segunda Guerra Mundial, que já completou mais de 70 anos, já tem 72 anos, podemos assim dizer, que vai falar justamente da importância do núcleo familiar. E é verdade, a família é a primeira instituição a qual fazemos parte, é a primeira, vamos dizer assim, forma de vivermos em sociedade, e nela nós podemos observar um microcosmo, um microambiente onde somos preparados para os desafios da vida em comunidade. O primeiro ponto da nossa lição desta noite vai tratar acerca da conduta do crente como marido. E o subponto 1 desse primeiro ponto diz o seguinte: o papel do marido como líder da família. E nós podemos expandir e observar os aspectos dessa liderança dentro da família. Trata-se da liderança espiritual, da liderança da esposa e da liderança dos filhos. E o que a Bíblia vai nos dizer? A Bíblia nos mostra que o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar, e isso está lá nas palavras de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo de número 29. Nós aqui destacamos a conjunção como, né? Ou seja, o marido deve amar a esposa conforme, da mesma forma que Cristo liderou a igreja. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Nós vamos observar isso lá em João, capítulo de número 13, versículos de número 34 e 35, que devemos amar uns aos outros como Deus em Cristo nos amou, e nisso as pessoas vão conhecer que somos discípulos de Jesus, se nós nos amarmos uns aos outros. E para nós finalizarmos aqui, nós abrimos um parênteses aqui, uma opinião minha, e é unanimidade dentro da cristandade, creio eu, mesmo que haja um consenso acerca da obsolescência da família tradicional, nada altera o conceito divino, conceito este confirmado pelos profetas, ratificado por Cristo e endossado pelos apóstolos. E para nós finalizarmos, só para fecharmos esse primeiro subponto, a ordem de autoridade que a Bíblia estabelece, Paulo frisou bem na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3, onde ele vai dizer que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do marido e o marido é a cabeça da esposa, né? O segundo subponto, o primeiro ponto, vai dizer o seguinte: o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Mais uma vez, a conjunção como, ou seja, conforme. Então, Paulo ele coloca o matrimônio num patamar muito grande, né? De forma que ele compara o relacionamento dentro do matrimônio entre o relacionamento de Cristo para com a sua noiva, né? A sua igreja. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. E eu fiz questão de frisar e colocar aqui em negrito 1 João, capítulo de número 5, versículo 19. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Dando continuidade no subponto de número 3, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar que quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios capítulo de número 5, versículo 28, parte B. Algumas características daquele que ama-se a si mesmo, ou seja, ele cuida de si mesmo e também do outro. Ele dá atenção ao outro como a si mesmo. E ele prover uma vida digna, material, afetiva, espiritual e etc. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto diante das mais diversas testemunhas, ou seja, o testemunho público, quanto dentro das quatro paredes, ou seja, quanto dentro de casa, de modo permanente enquanto viverem. É bem verdade que muitos aí estão encenando uma grande peça, né? Uma grande encenação no palco da vida. Muitos apresentam uma vida perfeita diante dos holofotes, diante da vida pública, mas dentro do lar apresentam uma vida que muitas vezes caracteriza-se pelo fracasso
paternal. O item 2, a conduta da crente como esposa. Então, a responsabilidade ela é compartilhada. Nós vamos observar que todos os entes familiares têm dignidade, todos são iguais, de certa forma, diante de Deus. Mas Deus estabeleceu responsabilidades distintas, ou seja, cada qual é singularmente complementar. Cada um desenvolve um papel dentro da definição de família dada por Deus nas Escrituras. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam acerca da sujeição. Vós, mulheres, sejais sujeitas aos vossos maridos, né? E a palavra sujeição vem do grego hipotasso, ou seja, de uns aos outros no temor de Deus. Isso encontra-se em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 21. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Mais uma vez, a conjunção como, né? Da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, que é a cabeça da igreja, a esposa deve se submeter ao marido, né? Por isso aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, pelo contrário, mas voluntária e de grata aceitação, como retribuição, como resposta ao amor e cuidado providos pelo marido, da mesma forma como Cristo faz com a igreja. Cristo nos provê, Cristo nos salvou, nos redimiu, Deus nos elegeu e como resposta nós o amamos, nós o obedecemos porque Ele em tudo tem a primazia, Ele fez tudo antes por nós. Nós colocamos aqui de forma ilustrativa para memorizarmos de forma mnemônica, podemos assim, e associativa, ou seja, da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, a esposa deve se submeter ao marido, e como nós vimos, não é nenhum rebaixamento, não é nenhum domínio, não é nenhuma ação de propriedade, mas de orientação divina, porque o marido é o líder, é a autoridade estabelecida por Deus para governar a instituição familiar. O segundo, a conduta da crente como esposa. E esse subponto 2 vai dizer o seguinte: a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, é importante nós recapitularmos e frisarmos e destacarmos nesta lição remota nesta noite, ocupava posição secundária, é verdade, ela estava em segundo plano e era parte da propriedade dos homens. Isso nós podemos observar em Gênesis capítulo número 31. Na sociedade grega não era diferente, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas, eram consideradas escravas dos maridos. Olha que coisa interessante, e que nós vamos observar o que o Evangelho, o que o cristianismo, o que o Senhor Jesus reconceituou e definiu e resgatou a dignidade das mulheres. Nas boas novas de Cristo, ou seja, no Evangelho, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. A gente vai observar isso em Gálatas 3:28, que vai dizer o seguinte, vamos abrir juntos Gálatas, que antecede a Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 28, que diz assim o texto bíblico: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Como nós vimos anteriormente, a mulher se submete, a mulher está sujeita, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa está sujeita ao marido. E não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária de grata aceitação como retribuição e como resposta ao cuidado e amor provido pelo marido. Ok? Vamos em frente? E o subponto de número 3, desse ponto 2, diz o seguinte: a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser dedicado, ou seja, lá em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25, nós podemos abrir mais uma vez juntos aqui para acompanharmos o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o amor do marido, ele deve ser como o de Cristo para a sua eleita, para a sua igreja, para a sua noiva, deve ser sacrificial. O amor do marido para com a esposa deve ser comparado ao amor ágape, ao amor agapau lá do grego, né? Que diz que o amor ele é unidirecional, ele é
uma via de mão única, ele é sacrificial, ou seja, ele é desinteressado, ele ama, por mais que não seja amado em algumas circunstâncias, é o dever e a missão, devido à aliança, é amar em qualquer circunstância. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22, nós não podemos acompanhar juntos mais uma vez. Diz assim o texto bíblico: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, para nós fecharmos esse raciocínio. Estamos chegando aqui no encerramento, no desfecho da nossa lição remota desta noite, que traz o ponto 3, no que diz respeito à conduta do crente como filho. E esse subponto de número 1 desse ponto 3 diz o seguinte: a responsabilidade dos pais. Como nós dissemos anteriormente, a relação familiar é uma relação de responsabilidade compartilhada, cada um a sua singularidade, assumindo seus respectivos papéis designados por Deus. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 4, parte B. E nós já podemos aqui definir esses dois termos tão interessantes: doutrina e admoestação. Um termo tão conhecido, né? Doutrina, culto de doutrina, doutrina bíblica. E é bem verdade que a Epístola aos Efésios é dividida em duas partes fundamentais. A primeira parte, do capítulo 1 ao 3, é a parte doutrinária, e do capítulo 4 ao 6, que é o que a gente está estudando, é a parte prática, de teologia, de disciplina prática. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento, preparação para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação vem do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, ou seja, eu vou alertar, eu vou aqui antever e já vou apresentar informações para que ele tome as melhores decisões, ou seja, tenha discernimento nas decisões que o meu filho ou minha filha vão ter que tomar na sua vida cotidiana. Provérbios, famigerado texto lá em Provérbios de número 22, verso de número 6, diz o seguinte: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque mesmo que crescer, mesmo quando envelhecer, não se esquecerá dos ensinamentos. Então, ensinar o menino no caminho. Então, ensinar com o exemplo, não ensinar somente com palavras. Tem um ditado popular que diz o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, esse ditado não se enquadra com os ensinamentos bíblicos, tendo em vista que os ensinamentos bíblicos do pai para com o filho é de ensinar no caminho, é de ser o exemplo, é de ser o referencial de procedimento. Nós podemos também verificar para a nossa reflexão alguns textos, mais uma vez lá em Provérbios, e eu destaquei aqui em vermelho, no final, no rodapé aqui da nossa apresentação. Eu vou ler juntamente com os nossos ouvintes que nos acompanham através desse canal de streaming, de transmissão, de vídeo e áudio, para a nossa reflexão. Provérbios de número 1, versículo de número 8, que diz o seguinte, o texto bíblico: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Dando prosseguimento, esse ponto 3, a conduta do crente como filho, no subponto 2 vai dizer o seguinte: a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo dos gentios, a saber, Paulo, né? Ele diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, Efésios capítulo número 6, versículo de número 1, porque isto é justo, na parte B desse mesmo texto. Honra a teu pai e a tua mãe. O apóstolo Paulo vai aqui parafrasear a lei mosaica, né? Vai parafrasear aqui o decálogo, os 10 mandamentos, que um dos mandamentos do relacionamento horizontal, que são os últimos 6 mandamentos, o relacionamento do homem para com o próximo, no caso a relação entre o filho e pai, né? E mãe é honrar o pai e a mãe, mas qual o objetivo de se honrar? Porque isso é justo, essa honra ela é devida e deve ser realizada enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Para nós finalizarmos esse ponto 3, acerca da conduta do crente como filho, o subponto 3 diz o seguinte: o mandamento com promessa.
para que te vá bem. É por isso que você honra e vivas muito tempo sobre a terra. E este é o primeiro mandamento com promessa. E a palavra e a expressão vá bem pode ser traduzida como o seguinte: ser abençoado por Deus, tanto materialmente quanto espiritualmente. O apóstolo Paulo ele frisa a questão da bênção, ser abençoado materialmente, mas implicitamente nós observamos as bênçãos espirituais também. E vivas bem, ou seja, longevidade, vida longa, o que não limita a responsabilidade que nós temos de cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Para nós concluirmos a lição desta noite, nesse encontro remoto, a aula de número 12, temos o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Independente da idade. Quando se casa, você deixa. Deixar não significa abandonar, se esquecer, mas afastar-se geograficamente, por assim dizer. E quando o apóstolo Paulo e o escritor de Gênesis nos diz deixará, nós podemos observar que a honra é para a vida toda. Inclusive, se os pais carecerem, necessitarem de ajuda em todos os aspectos, os filhos precisam estar prontos para assim assistirem aos seus pais. Assim, o amor e o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. E com isso nós finalizamos essa lição remota de número 12. Eu creio que foi um momento de muito aprendizado durante esses minutos que passamos juntos. E aqui eu já agradeço a atenção, agradeço o tempo que vocês despenderam para nos acompanhar, nos ouvir e crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É bem verdade que o próprio Senhor Jesus disse que o povo erra por falta do conhecimento e do poder de Deus. O escritor lá no Antigo Testamento, o profeta menor Osés, vai dizer que o povo perece por falta do conhecimento de Deus. E é bem verdade que quanto mais a humanidade, quanto mais o homem e a mulher se afastam do seu Criador, mais deturpada fica essa imagem dele na criação. E eu gostaria de deixar aqui a nossa recomendação para você se inscrever neste canal, nesta plataforma de bênção para a sua vida. Ative o sininho das notificações, curte o vídeo, deixe os seus comentários, as suas dúvidas aí embaixo para que com maior brevidade possível nós respondamos. Fica com Deus, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, tchau!